Olá, amigos do canal Espiritualidade. Há dias atrás eu lia esta frase numa rede social. Na dúvida entre o certo e o errado, faça o que te faz, reticências, feliz. Ela me levou a algumas reflexões e, como sempre, busquei o conhecimento espiritual para ajudar a entender porque de pronto essa frase me causou uma reação negativa. Afinal de contas, se nós formos fazer aquilo que nós achamos que nos fará felizes, nós podemos nos enganar. Por quê? De certa forma, tudo que temos feito na vida até hoje é na tentativa de buscar a felicidade. Quando buscamos uma experiência, uma situação de vida, quando decidimos agir de uma determinada maneira, nós estamos pensando em nos prejudicar, em gerar sofrimento, em trazer problemas. Nós acreditamos naquele momento que aquela situação pode nos ajudar a nos sentirmos melhores, felizes, completos, realizados, que são tudo aspectos e variações desse tema felicidade. É estranho pensar que alguém possa ter o impulso de buscar a infelicidade. Na verdade, é o que nós mais fazemos quando permitimos que as nossas imperfeições se manifestem de forma tão intensa em nossas vidas. Entendo que nós estamos nessa procura permanente, nessa busca constante de felicidade. Então, para ilustrar, para conhecermos melhor essa questão e entendermos bem se realmente nós podemos adotar esse critério, aliás, essa frase, na dúvida entre o certo e o errado, faça o que te faz feliz, pode ser também uma provocação, até nos levar a pensar o que realmente podemos usar para nos ajudar a decidir, no momento de dúvida, como agir. E para isso eu quero trazer para compartilhar com vocês duas informações importantes, ou duas ordens de ideias importantes que nós temos em O Livro dos Espíritos. Aqui nós vamos encontrar, lá nas questões 629 e seguintes, algumas ideias importantes que Kardec investigou junto aos espíritos para conhecer a natureza entre o bem e o mal, que podemos traduzir aqui para o nosso estudo, para a nossa reflexão, que podemos dizer entre o certo e o errado. Lembrando que a ideia no espiritismo do mal não existe no sentido de ser um ser, uma entidade que cria o mal. No Espiritismo é muito claro que o mal ele é decorrente da imperfeição. Então ele não tem natureza própria. Enquanto as pessoas são imperfeitas, elas geram dor, sofrimento, desequilíbrio, desarmonia. Esse é o mal. Mas não existem pessoas muito malvadas, muito malévolas, Antenor? Sim, são espíritos profundamente imperfeitos que um dia vão ter que produzir mudanças em si mesmos para se tornarem bons. Então o mal em si é a ausência do bem. O mal não tem natureza existencial própria. O que ele é decorrente da imperfeição. Então essa é uma ideia importante para levarmos em conta quando analisamos esses temas. Bom, vamos ver o que Kardec perguntou então aos espíritos. Que definição se pode dar à moral? E aí eles dizem do ponto de vista deles, espíritos, o que é a moral. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. A questão da moral na sociedade, nas discussões que nós temos aqui no mundo, ela é sempre considerada relativa, porque ela tem a ver com os costumes dos povos, tem a ver com aquilo que é considerado certo numa época, em outra não. Mas eles estão falando aqui de uma moral maior. Não é esse conceito de moral que nós temos aqui, e sim do ponto de vista espiritual. Então seria as regras de boa conduta do ponto de vista espiritual. Eles dizem assim, olha, funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem, e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Aqui eles nos dão a entender que a lei de Deus deve contemplar o bem de todos, e não só daqueles que nós gostamos, e não somente de nós. E aí Kardec, no seu espírito investigativo, ainda perguntou para os espíritos assim, olha, como se pode distinguir o bem do mal, já que
nós devemos agir segundo o bem e não segundo o mal. Como saber qual é melhor e qual não é? Como saber aquilo que é bem, que está de acordo com a lei de Deus, e aquilo que não está? E os Espíritos responderam assim, olha, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. E aí aqueles que são mais reflexivos, mais questionadores vão perguntar, mas como saber a lei de Deus? Nós temos um estudo amplo aqui no Livro dos Espíritos que discorre sobre as leis divinas. Em alguns momentos citamos e continuaremos citando eles no futuro. Mas Kardec ele ainda aprofunda essa investigação com os Espíritos para distinguir o bem e o mal. E aí ele pergunta assim, olha, na questão 631, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E aí os Espíritos dizem, sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Quando alguém lê essa resposta, pensa, e aquelas pessoas que dizem acreditar em Deus e cometem atos contrários ao bem do seu próximo? Nós temos inúmeros exemplos que nem precisamos citar aqui. Inclusive nos nossos dias, ser religioso, dizer que você tem uma fé, muitas vezes as pessoas acusam, dizendo, olha, o que adianta você acreditar em Deus se você é uma pessoa que causa mal para os outros? Né? Aqui vem naturalmente que o ato de crer simplesmente não vai torná-lo capaz de sempre acertar. O indivíduo, além de crer, ele deve usar a inteligência para discernir um de outro. Por quê? Porque muitas vezes no nosso ato de crer nós queremos moldar a Deus a nós. Queremos justificar os nossos atos dizendo que Deus aprovaria. É o que muitos fizeram em muitas épocas da humanidade entre muitos povos. Basta nós vermos como era o Deus do Antigo Testamento. Um Deus irado, vingativo, um Deus cheio de rancor. Aquelas pessoas que interpretaram dessa forma Deus não o compreenderam verdadeiramente. Imaginar que Deus pudesse ter um sentimento de vingança contra a sua criação, desejando destruí-la. Por que ele faria isso? Então, essas pessoas, na verdade, criaram uma ideia de Deus errônea. Por quê? Porque não utilizaram, na verdade, a inteligência para discernir e assim chegaram a um conceito melhor de Deus. Mesmo porque eles ainda estavam limitados, eram imperfeitos. Por isso que nós não vamos imputar às pessoas que têm noções equivocadas sobre Deus e que agem de forma a criar o mal, culpa maior do que aquele que já tem as noções mais corretas. Já falamos sobre isso anteriormente, de que a nossa responsabilidade é sempre proporcional ao conhecimento e evolução que já atingimos. Mas a próxima questão de Kardec, que ele formula, endereça aos espíritos, nos ajuda a entender melhor ainda como discernir entre o bem e o mal, ou entre o certo e o errado. Ele pergunta na questão 632 assim, olha, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem ou do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Percebam por que Kardec ele muitas vezes é tão exaltado no meio espírita. Porque quando ele começa a obter os conceitos ali junto aos espíritos, investigar com eles, ele não se contenta com uma pergunta só. Ele não chega a uma conclusão, seguir o bem e o mal é você seguir a lei de Deus, pronto, não foi só isso. Ele vai além, ele questiona, porque ele tinha esse espírito questionador. Por isso que a obra de Kardec ela é tão importante para nós espíritas, porque ela traz um exercício de reflexão de não aceitar simplesmente as ideias como foram apresentadas num primeiro momento, mas de desenvolvê-las, de aprofundá-las, de discuti-las. Por isso que para nós a prática da nossa religião é estudar, analisar, refletir, discutir, no bom sentido da palavra discutir, as ideias, trazer à tona mais conhecimento, mais esclarecimento. Aliás, Jesus, ele criava inúmeras situações para que as pessoas discutissem os ensinamentos. Por isso que ele trazia figuras muito assim drásticas, quando, por exemplo, ele falou se o olho era motivo de escândalo, ou seja, se levava a pessoa a errar, a gente tinha que arrancar o olho fora.
Jesus estava literalmente dizendo, olha, se você olhou para alguém com olhos maliciosos, então você tem que se cegar, arrancar seus olhos, não. Jesus estava fazendo, entre aspas, uma provocação à inteligência das pessoas de pensar. Ele está pedindo realmente para arrancar o olho? É isso que ele quer dizer? Era para suscitar realmente a reflexão, o pensamento crítico, a análise. E é o que Kardec exercitou nessa investigação junto aos espíritos. Então ele, ao formular aqui a pergunta, né, trazendo a ideia de que o homem é sujeito a errar na sua apreciação entre o bem e o mal. Ele pode se enganar achando que está fazendo o bem, quando na verdade está fazendo o mal. E aí então os espíritos trouxeram a resposta. Olha, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então o que significa isso? Quando nós estamos pensando naquilo que nós vamos fazer de certo ou errado, de bom ou mal, para as pessoas. Como nós vamos saber? Saber se nós queremos aquilo para nós, se nós realmente desejamos que alguém faça aquilo que nós estamos fazendo para o outro. Por exemplo, se nós somos incompreensivos, intolerantes, intransigentes com as outras pessoas, como saber se nós estamos sendo essa pessoa? O tratamento que nós estamos dando a elas é aquele que nós esperamos? É aquele que nós desejamos para nós? Isso é a medida para nos avaliarmos se a nossa conduta está certa ou errada, se ela está dentro do princípio do bem ou do mal. Mas e aí, Antenor, como que fica para nós sabermos se nós estamos fazendo bem ou mal para nós mesmos? Porque nós podemos então saber que o bem para o outro eu posso tomar a minha medida, mas como eu vou saber de mim se o que eu faço para mim está certo ou errado? Esse questionamento também foi feito por Kardec, e ele é apresentado na questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Então eu posso saber o que é bom para o meu próximo, porque eu vou fazer para ele apenas aquilo que eu gostaria para mim. Mas e quando eu estou agindo naquilo que afeta apenas a minha vida? Como que eu posso saber se eu estou agindo bem ou mal? E aí então Kardec propõe essa pergunta para eles. E ele conclui a pergunta com esta frase, olha, encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? Então, estudando as leis naturais que se apresentam aqui no Livro dos Espíritos, nós poderíamos encontrar uma medida do que é bom ou mal para nós, no nosso âmbito pessoal? E os Espíritos disseram assim, olha, quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá em tudo, contudo, o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, são nos excessos que nós vamos identificar muitas vezes, né, quando nós estamos agindo mal com nosso próprio ser, conosco mesmo. Quando nós estamos criando problemas para nós mesmos. Agir em nosso favor seria sempre agir com moderação. Por exemplo, as atividades que nós realizamos, que dizem respeito apenas à nossa vida, elas são excessivas? Estão além dos limites da natureza? Por exemplo, trabalhar demais. Estamos fazendo bem ou mal para nós mesmos? Estamos indo além daquelas possibilidades que nós temos e das outras responsabilidades que nós temos a cumprir perante a vida? Dedicamos mais tempo a uma ou a outra? Então a ideia de excesso sempre nos ajuda a entender o que realmente pode nos prejudicar, o que realmente pode nos trazer dificuldade. Tudo aquilo que nós fizermos que é contra a nossa saúde e nosso bem-estar, nós temos que parar. Vamos aplicar isso àquela frase do início aqui desse vídeo. Na dúvida entre o certo e o errado, faz o que te faz feliz. Veja, eu não sei se eu devo comer mais um doce ou não. E aí eu tenho que pensar, mas se eu comer mais um doce eu vou ficar mais feliz, não é? Porque o açúcar vai despertar ali toda aquela bioquímica da satisfação, do prazer, da satisfação pessoal, daquele bem-estar. Mas se eu já estou acima do peso, se eu tenho problemas
cardiovasculares, tenho colesterol alto, eu comer mais um doce me deixaria temporariamente feliz, temporariamente me sentindo bem. Mas, do ponto de vista mais abrangente da vida, eu estarei fazendo bem a mim mesmo? Não. Então é o excesso, é aquilo que está indo além. E o que a gente faz nesse caso, Antenor, se a gente não consegue parar de comer doce? Bom, isso nós podemos buscar o auxílio na psicologia, na medicina, mas também na reflexão e no conhecimento também. No desejo, na autoafirmação, naquela vontade firme de vencer os nossos obstáculos. Sobre isso poderemos em outro momento abordar essa questão, como vencermos esses arrastamentos, essas coisas que nós já sabemos, são excessos, nos fazem mal, mas nos prejudicam. Para não fugir do nosso tema, vamos deixar esse item para um futuro, para discutirmos sobre ele. Mas aqui então, conduzindo aqui para uma conclusão, disso que nós estamos falando, a medida para sabermos se algo é certo ou errado, nós vamos adotar também a questão aí, como os espíritos disseram nessas questões, sobre os excessos, aquilo que está além dos limites naturais, aquilo que não deve ser bom para nós, porque vai nos prejudicar em algum momento, e não apenas porque nos faz feliz neste momento de nossas vidas. Sobre a questão então de felicidade, como nós podemos saber o que realmente nos faz feliz? Sobre isso nós vamos abordar no nosso próximo vídeo na semana que vem, que é uma continuidade desse de hoje. Neste momento, gostaria então de convidá-los todos ao nosso momento de prece, de oração, para que juntos possamos, através do nosso pensamento, através da ligação com os espíritos amigos, pedindo a eles que nos fortaleçam, nos auxiliem e dessa forma possamos, juntos, elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a Mãe que nos deu a origem, o princípio de tudo. Deus que não é uma pessoa, mas um ser de grandeza que não podemos conceber ainda. E com esse pensamento, imersos na sua grande e profunda e maravilhosa atenção, cuidado para com todos nós, que possamos, Senhor, encontrarmos a força, a resistência, as dificuldades que temos tido, que temos enfrentados em nossas vidas, as indecisões, aos conflitos que se nos apresentam, as dúvidas que a vida nos traz, que possamos, Senhor, sempre buscar agirmos em equilíbrio, em paz, em harmonia, com a sabedoria de vossas leis, que a tudo rege, que a tudo conduz. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos amparar, nos fortalecendo em nossa caminhada, para que possamos alcançar um dia a paz em nosso mundo íntimo. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos todos, através do trabalho, em favor do próximo e de nós mesmos, produzirmos o nosso progresso espiritual. E que o Senhor possa envolver amorosamente, amparar a tantos necessitados do corpo e da alma, que atravessam momentos tão desafiadores em suas vidas. Possam todos eles, Senhor, encontrar a paz, a harmonia em seus corações. Que onde haja dor e sofrimento, possa haver a luz do conhecimento, esclarecendo, iluminando e abençoando. E a nossa gratidão, Pai, por tudo, pela bênção da vida, pela oportunidade de habitarmos este mundo maravilhoso, e assim possamos prosseguir em nossa caminhada, desenvolvendo em nós o estado de felicidade, de paz, de harmonia em nossas relações. Que o bem se faça, Senhor, para tantos que necessitam, para tantos que
estão aflitos e desamparados sob tantos aspectos, que eles possam encontrar o amparo, o auxílio de que necessitam. Gratidão, Senhor, pela vida e por tudo. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões parciais sobre o tema. No próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre se na dúvida entre o certo e o errado, faça o que te faz feliz, se esta frase está adequada ou não. Até um próximo vídeo e continuem a curtir o canal Espiritualidade, conhecer a sua programação e também o site antenormorais.com.br. Lá tem a divulgação das palestras, vídeos, áudios de inúmeros temas que eu já abordei em inúmeras casas espíritas. Um grande abraço a todos, fiquem em paz.